Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, trazendo para vocês mais uma vez essa repercussão entre treta de Rogério Ceni com o Patrick, também envolvendo outros jogadores. Mais uma atualização sobre esse assunto, o jornalista apareceu e soltou mais uma bomba e vamos repercutir aqui com vocês, conversar sobre isso. Então é importante mais uma vez você ficar até o final do vídeo para a gente entender o que está acontecendo, né? Comentar sobre um ou outro caso aqui que foi citado os jogadores. Então é importante, cara, importante você ficar até o final para a gente conversar e tentar entender o que se passa nesse São Paulo, quem tá certo, quem tá errado, e vamos lá conversar sobre isso, tá? Mas antes, rapidinho, deixa seu like aí para dar aquele apoio pra gente, se inscrevam também no canal, importante aqui para o crescimento dele, tá, rapaziada? Então dá aquela força pra gente. Assunto muito delicado, rapaziada, é até difícil fazer esse tipo de vídeo, porque eu não gosto, tá? Pra quem me conhece, eu não gosto de cometer injustiça com um ou outra pessoa, tá? A gente tenta entender o que tá acontecendo, várias situações surgindo, né? A gente tenta ver o que é plausível, o que não é. A gente tenta descartar uma coisa, uma outra coisa faz sentido. Então é o que vamos fazer nesse vídeo aqui. Então vamos acompanhar primeiramente aqui o áudio onde o Nicola acabou soltando, né, essa situação toda ali. Ele atualizou algumas situações que aconteceram, né? Então fica naquela, será que é verdade? Será que não é? Né? Fica nessa questão também, entra em jogo, porque foi desmentido a notícia do Nicola que o São Paulo multou 3 jogadores, né? O Patrick e outros 2 jogadores. Foi desmentido ali pelo Globo Esporte e ele bateu no peito e falou que é verdade, né? Então ele soltou a informação ontem mais cedo e à noite, né? Por volta da noite ali, ele confirmou mais uma vez. Ele viu a repercussão do Globo Esporte e mesmo assim ele bateu no peito e falou que é verdade. Então, como eu disse para vocês outras vezes, né? Isso seria facilmente resolvido se o São Paulo publicasse uma nota, soltasse a real sobre esse assunto. Mas certamente vai ter perguntas hoje na coletiva e o Rogério Ceni certamente ali vai ser perguntado sobre isso e deve soltar alguma outra situação. Vou soltar para vocês aqui o áudio do Nicola, onde levou a notícia, para a gente não tirar nada do contexto, tá? Eu vou deixar o canal dele aqui como créditos, porque a gente está pegando uma parte do vídeo dele aqui. Eu vou soltar só o áudio para evitar problemas aí com o canal do Nicola, tá? Vamos lá. Deixar o vídeo com uma bomba. Rogério Ceni queimou o seu filme com vários atletas do São Paulo. O episódio envolvendo o Patrick no vestiário do Maracanã no último sábado foi só a gota d'água. E antes desse episódio, várias outras pequenas confusões já haviam minado a confiança do treinador em relação ao restante do elenco. Você viu que ele disse que antes desse episódio já aconteceu outras coisas, né? Ele vai soltar aí, se liga. No vestiário do Maracanã no último sábado foi só a gota d'água. E antes desse episódio, várias outras pequenas confusões já haviam minado a confiança do treinador em relação ao restante do elenco. Quero contar alguns dos bastidores, primeiro sobre o episódio de sábado. Consegui mais detalhes e queria passar para vocês que a treta se deu porque, ao ser avisado de que seria substituído, o Patrick resmungou. Rogério Ceni ouviu e foi tirar satisfação, falando alto, gritando. O Patrick não gostou da abordagem do Rogério e respondeu. O pessoal do Deixa Disso apareceu e alguns atletas saíram em defesa do Patrick. Rogério também foi agressivo com esses jogadores. Bom, pegando só esse trecho aqui inicialmente, tá? Ninguém tinha certeza e tal qual foi o momento exato sobre essa situação aí que saiu a treta, se foi antes de iniciar ali o segundo tempo, se foi depois do jogo. E o Goal tinha levado uma informação ontem que já tinha acontecido ali nos vestiários antes de subir para o segundo tempo. E o Nicola agora confirmou que foi quando o Patrick ficou sabendo, né, que ele iria ser substituído e deu o chilique ali com o Rogério. Então, para quem defende o Patrick, cara, mais uma vez eu vou falar para vocês, tá? Eu não defendo o Rogério, para mim ele já teria ido embora do São Paulo, como eu disse outras vezes, tá? Mas tem que ser justo aqui, tá? Tem que ser justo. O Patrick, cara, não estava jogando nada. Eu estava no Maracanã, eu estava assistindo o jogo lá do estádio e vi ele andando em campo, cara. Ele estava mal. O Rogério foi lá e sacou ele. E muitas pessoas que participaram com a gente na live de intervalo no Instagram, o pessoal comentou: ô Tex, o Patrick tem que sair, tá ruim. E de fato, todo mundo estava enxergando isso, cara. Daí o Patrick foi avisado que ele iria sair. Daí o cara deu chilique nos vestiários, São Paulo ganhando o jogo por 1-0. Cara, isso é inaceitável.
O Rogério Ceni, nessa questão, ele teve a postura correta, porque mostra comando. Talvez o São Paulo não tenha comando com o diretor, essas coisas todas, mas o treinador tem que mostrar comando. Tem que mostrar que ele que manda ali. Se tá fazendo errado ou não, é outra história, galera. É outra história. Se o Rogério Ceni fez merda e tirar o Patrick, é outra história. A gente nem entra nesse ponto. Mas o Patrick, ele tinha que ficar quieto, cara. Ele foi substituído, tem que ficar caladinho. Então, o que acontece agora? O São Paulo volta para o segundo tempo, depois de todo um furdunço ali que aconteceu no intervalo do jogo por conta do Patrick, o São Paulo vencendo um jogo importante, onde poderia ali encaminhar uma classificação para a Libertadores, e o negócio desanda por conta de um problema que o Patrick causou. Se o Patrick tivesse saído quietinho, né, aceitado ali, pode fazer bico e tal, ou às vezes o cara vai lá, sobe já pro campo lá, fica sentado de boa, mas o cara fica murmurando e reclamando. O Rogério rebate com razão, porque o Rogério, ele é acima do Patrick. Tem que ter hierarquia. E o Rogério, nessa questão, pra mim, eu não culpo o Rogério, eu não julgo. E o Patrick foi lá e rebateu, e outros jogadores compraram briga do Patrick, né? A gente não sabe se essa é a história, a verdade correta que o Nicola tá contando, tá? Porque às vezes a pessoa que contou pra ele não gosta do Rogério, sei lá, e quer o Rogério fora, e às vezes aumenta uma coisa ou outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação que acontece pra gente não fazer julgamentos indevidos, tá? Mas vamos pegar a questão que foi realmente isso que aconteceu, cara. Pra mim, até esse ponto aqui, eu não tiro a razão do Rogério. E o Patrick, se isso de fato aconteceu, ele foi um dos principais culpados porque o São Paulo tomou uma virada com 13 minutos. Porque o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Quem assistiu o jogo viu o São Paulo bem. Daí uma situação de vestiário causou toda uma reviravolta em uma partida e o São Paulo perdeu um jogo importante. Então eu coloco nas costas do Patrick se isso realmente aconteceu no jogo contra o Fluminense. Vou soltar aqui o vídeo e vamos continuar, vamos lá. Foi o estopim, foi a gota d'água. E a tendência é que o Rogério Ceni não fique no São Paulo para 2023, o clima é horroroso. Péssimo. Por mais que os dirigentes do São Paulo neguem, por mais que o Rogério Ceni depois do jogo contra o Internacional tente amenizar o clima, posso assegurar para vocês que há muito atleta no vestiário do São Paulo irritado, chateado, decepcionado com a forma como o Rogério Ceni conduz o dia a dia. Vou citar alguns casos. Quero começar falando sobre Nicão, principal investimento do São Paulo para a temporada de 2022. O Nicão não quer mais trabalhar com o Rogério Ceni. Outro ponto importante. Nicão reclamando de Rogério Ceni, gente. Nicão não quer trabalhar com o Rogério. O Nicão trabalhou esse ano? Ah, não me diga que vai ter gente agora também passando pano pro Nicão. Não é possível. O que o Nicão fez na temporada para reclamar do Rogério Ceni? Quando ele estava apto, pelo menos, né? O Rogério Ceni colocava ele para jogar. O cara não quer trabalhar com o Rogério. Quando que ele tá apto para jogar, mano? E Nicão reclamando de Rogério Ceni, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Importante, um dos jogadores mais respeitados pelo torcedor é Miranda. E o Miranda se decepcionou com o Rogério Ceni ao longo do ano. Primeiro porque o Rogério lhe tirou a faixa de capitão. Depois porque nas duas decisões, tanto no Paulista quanto na Sul-Americana, o Miranda não foi utilizado, o Miranda não gostou. O Miranda, nessa questão eu concordo, porque poderia ter um jogador experiente nessas decisões. O Rogério meio que descartou o Miranda, improvisou outros jogadores, o Léo. Se você for olhar Léo e Miranda, cara, eu prefiro o Miranda 1000 vezes. Então, nessa questão do Rogério colocar o Miranda no banco, tirar a abraçadeira de capitão dele, nessa questão eu concordo. Mas, lembrando, galera, que o Miranda foi um dos caras aí, conforme soltou os jornalistas, que foi um dos caras que foi lá pedir bicho. Né? Ele foi um dos caras que foi pedir o bicho. Então, a partir desse momento, o Miranda, mano, ele já perdeu a moral totalmente comigo, cara. A partir desse momento, tá? Começar a pedir bicho e tal, essas coisas. Pelo amor de Deus, né, cara? Então tá todo mundo errado, velho, pra você ver. Tá todo mundo errado. Vamos lá. E a não permanência do zagueiro para 2023 passa também pela continuidade ou não do treinador. Pode ir embora, Miranda. O Miranda vai buscar novos ares. Vai embora. Até o Rafinha se encontra numa situação meio parecida, bastante incomodado por estar atuando muito mais fora de posição do que na dele. O Rafinha tem jogado como zagueiro pelo lado direito. Outros atletas... Vamos lá. O Rafinha tá incomodado aí porque tá jogando de zagueiro, né? Vamos lá.
O cara tem que agradecer que o Rogério tá escalando ele, porque ele vai bater o gatilho ali e vai renovar automaticamente. E o Rogério Ceni quer a continuidade do Rafinha pro ano que vem, gente. O Rafinha, ele tá quebrando, entre aspas, ali um galho, porque o Rogério, ele tá meio que improvisando ali nessa reta final, perdeu aí o Igor Vinícius e tal, perdeu os zagueiros, então nessa questão ele tá improvisando, e é meio contraditório isso, essa questão do Rafinha, né, tá incomodado com o Rogério, porque o Rogério surgiu notícia que ele quer o Rafinha pro ano que vem, cara, então... Mano, é meio contraditório isso, cara. Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. Então, pra você ver que tem uns negócios que não tá encaixando. O Nicão reclamando, né? O Rafinha ali reclamando do Rogério, que o Rogério quer ele, velho. O Rafinha tem que agradecer o Rogério Ceni, porque ele deve ser jogador pro ano que vem aí do São Paulo. Vai bater o gatilho, velho. Então, é um negócio meio contraditório, rapaz. Pra você ver que tem coisas que não se encaixam. Por enquanto é que o único que tá encaixando um pouquinho é o do Miranda, mas ele perdeu a moral comigo a partir do momento que ele foi pedir bicho, tá? Vamos lá pros outros. Atletas incomodados com o Rogério Ceni são os gringos, o Galopo e o Nahuel Bustos. O Bustos chegou a ser reserva do Marcos Guilherme, enquanto o Galopo, um investimento muito alto, feito recentemente, não consegue se estabelecer, até porque não tem uma regularidade de jogos. Até aqui beleza, né? O Rogério insiste com um ou outro, dá preferência pros queridinhos dele, Igor Gomes, Nestor, essas coisas todas. Mas assim, o Galopo, ele já fez, se eu não me engano, 16, 17 jogos pelo São Paulo, tá? E os momentos que entraram, cara, vamos ser realistas aqui, não jogou nada. Participou de todo o segundo tempo contra o Fluminense, não jogou nada. O Bustos, né? A gente queria ver mais e tal. O Rogério Ceni colocou em alguns momentos. Depois que ele fez o gol lá, o Rogério sacou ele de 5, 6 jogos. Depois entrou um jogo ou outro ali, um pouquinho. A gente também não viu muita coisa, né? Mas na questão de ele não colocar os gringos, a gente sempre conversou aqui sobre isso, né? E para mim o Rogério peca nessa questão também de não colocar os gringos para jogar com mais frequência, igual ele coloca os queridinhos dele. Então aqui dá pra gente relevar a do Galopo e do Bustos. Vamos lá, continuando. Vou acrescentar mais um nome importante. Luciano, um dos mais decisivos do time, é outro que nunca vai declarar de forma aberta, de forma pública, mas não morre de amores pelo atual treinador. E em meio a essa apuração, conversando com bastante gente, posso assegurar que o Rogério Ceni foi ridicularizado pelos jogadores por causa de algo que disse na preleção. Ele chegou a afirmar antes do jogo contra o Fluminense que o Cano era um jogador limitado, pois foi o Cano que marcou os 3 gols que garantiram a vitória do Fluminense em cima do São Paulo por 3-1. E é com todo esse clima que o São Paulo recebe o Internacional hoje, precisando... Bom, Nicola falou aqui que o Rogério Ceni foi ridicularizado por conta ali de falar que o Cano não era tão bom, né? Pelo que o Nicola falou agora aqui. Cara, se isso de fato aconteceu, o Rogério Ceni, acredito eu conhecendo o Rogério, cara, ele não iria aceitar essa coisa e no dia seguinte ele iria estar dando treino pro São Paulo. Então eu acho um negócio meio estranho. Tudo isso que surgiu hoje, tá? Levado pelo Nicola. Então, é uns negócios meio contraditórios e tal, né? A gente tenta sempre ser justo aqui, correto nas análises, galera. Quero saber muito a sua opinião sobre isso. É um negócio bem delicado e certamente essa história vai levar mais tempo. E na coletiva de hoje do Rogério, certamente ele vai revelar algumas coisas e ver também a versão dele, né? Jogadores aí zoando o Rogério por conta de uma análise errada que ele fez, né? Eu acho meio estranho, né? Aí pra mim o Rogério perde total moral e se isso tivesse realmente acontecido, cara, eu acho que o Rogério já teria largado tudo nesse momento. Então é um negócio bem estranho também de tentar engolir, tá? Comente o que você achou, se quem tá certo, quem tá errado, deixe sua opinião, sempre com respeito aqui. A gente vai analisar e responder a galera aí, fechou? Tamo junto, esse é o vídeo, valeu!